Olá, alunos do terceirão, aqui é o professor Paulo Roberto de Física. Hoje nós vamos falar da lei de Pouillet, potência e rendimentos de geradores. Então aí na lei de Pouillet, pessoal, aqui nós vamos abordar como funciona essa lei, né? Trabalhando aí com diferença de potencial de um gerador, não podemos esquecer disso, levando em consideração potencial elétrico, não é verdade? Então, alguns esquemas do funcionamento da lei de Pouillet, parte 2. Então, vamos lá. Capítulo 30, fontes geradoras de energia, página 20, lei de Pouillet. Então, se você olhar aqui, né, deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, nós temos ali o nosso gerador. Então, aqui, ó, este é o nosso gerador elétrico. Então, eu olhei isso, eu sei que é um gerador elétrico. Perfeito? Olha o resistor interno, olha a força eletromotriz e aqui a diferença de potencial entre os terminais A e B. Tudo bem? Perfeito. A diferença de potencial de um gerador, né, inserido em um circuito, pessoal, pode ser representada graficamente pela tensão em função, da distância, tá? Pois o potencial elétrico varia com a distância. Vamos ver o esquema que nós temos aqui. Então aqui nós temos como se fosse um gráfico aí, tá? Que eles montaram para a gente tentar entender. Então vamos ver por que tem prejuízo, por que tem ganho, por que tem diferença de potencial fornecido. Vamos observar nesse diagrama que logo após o aumento da tensão, então vamos ver aqui, ó, que eu venho por aqui e eu tenho o aumento da tensão, perfeito? Logo após o aumento da tensão ocasionado pela atuação da força eletromotriz do gerador, então está ligado, há uma queda de tensão que ocorre por causa da energia dissipada. Está vendo aqui a queda de tensão da energia dissipada, certo? Pela resistência interna do gerador, de modo que a tensão, na verdade, a tensão aqui, efetivamente fornecida ao funcionamento do circuito é menor que a força eletromotriz do epsilon, do E. Tá vendo aqui? Então a tensão, olha aqui, ó, aqui é menor do que a força eletromotriz. Então eu tenho aí o funcionamento do meu circuito. Perfeito? Então olha a diferença de potencial que eu tenho aqui, que é a minha tensão, na verdade, entre A e B. Então aumentou subitamente, de repente dissipa esta energia através do resistor interno do gerador, e aí eu tenho, né, uma acomodação, digamos aqui. Então aqui eu encaro como um prejuízo essa dissipação, porque é uma energia perdida. Então a minha tensão fornecida é menor que o epsilon, que é a força eletromotriz, certo? Aqui eu tenho o circuito gerador-resistor. Então está aqui a minha fórmula do gerador. Podemos escrever, olha o que ele fez. Ele só isolou a força eletromotriz e o U passou para o outro lado, na verdade, e ficou mais positivo agora, somando com o resistor interno e a corrente. Aqui, ó. Certo? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um circuito com um gerador e com um resistor. Tudo bem? Resistor 1 e 2 e aqui o meu gerador. Perfeito? Então, o que nós temos aí? Em um gerador, em um circuito, né, gerador-resistor, existem, além do gerador, os resistores e a ele associados, associados. Então aqui, isso é uma associação em que, pessoal? Em série, perfeito. Um exemplo de um circuito desses tipos é ilustrado aqui, ó, que nós temos aqui, né? Esse aqui que está sendo mostrado, que eu já mexi todo nele aqui. Observe a fonte alimentadora, gerador e os dissipadores, que são resistores. Então, esta é minha fonte. E esses são meus perdedores de energia, dissipadores. Tudo bem? Então, o que nós temos? Agora, vamos analisar este circuito, gerador e resistor, no gráfico. Então, vamos pegar isso e olhar para cá, onde temos uma tensão em função de uma distância. Tá bom? No gráfico do circuito proposto, podemos observar um ganho de potencial. Olha aqui o ganho de potencial. Ó, saiu o dVA e foi até lá a força eletromotriz, estão vendo? Tá? Então esse é o ganho. Perfeito. De potencial e 3 quedas sucessivas. 1, 2
3 quedas. A elevação de potencial inicial corresponde à força eletromotriz, introduzida pelo gerador ao sistema de circuito. As quedas de tensão são causadas pela energia dissipada internamente no gerador e nos resistores que compõem esse circuito. Tá? Então, ó, resistor interno, resistor 1 que é dissipador e o 2 também. Aqui o resistor interno também é um dissipador. Assim, podemos escrever a função, quer dizer, a força eletromotriz em função das resistências envolvidas, em uma expressão onde está aqui. Né? Deu gerador, agora a minha força eletromotriz é a diferença de potencial mais a resistência interna vezes a corrente. Perfeito? E o que nós temos aqui também? Como o circuito está em série, a tensão total, né, é a soma das tensões de U1 e U2 linha. Tudo bem? Pode-se escrever então que ó, isso é isso aqui, pessoal. Então eu tenho que o meu E, a minha força eletromotriz, é a resistência interna vezes a corrente, a tensão no resistor 1 vezes a corrente passando por lá. A tensão no resistor não é linha aqui, tá? É só uma linha, digamos, a passagem deste vírgula é uma vírgula aqui. E aqui é R2 e a corrente que passa lá também. Essas correntes são sempre as mesmas, tá? Que passam nesse meu circuito aqui, ó. A corrente que vai aqui, ó, tá, pessoal? É a mesma. Então, meu resistor equivalente aqui do meu circuito em série é a soma dos dois. Perfeito? Então, se eu colocar o I em evidência, eu vou ter nada mais de... Olha o que vai acontecer. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu coloquei o I em evidência. Então, eu tenho R mais R equivalente. Tudo bem? Ó, o R equivalente aqui, ó, que é R1 e R2, que é a soma dos dois. Então, quer dizer que, colocando o meu I em evidência e este aqui descendo, se ele está multiplicando, ele desce dividindo, eu vou ter a fórmula da corrente do circuito gerador resistor. Agora eu tenho que verificar o que é a potência ou rendimento desses geradores. Rendimento, pessoal, né, é conhecido como esta letra aqui grega, que é, deixa eu ver se na nossa apostila ela, deixa eu ver, não mostra, não fala, né, que tipo, qual é o nome dessa letra. Como o professor esquece, né, letras gregas, sendo que ele é grego, né, pessoal? Eu vou procurar para vocês agora a simbologia dessa letra aí. Só um instantinho, vamos aí, fiquem à vontade. Lá vou eu. Letra grega, deixa eu ver, letras gregas, símbolos. Vamos ver se nós temos esta letra na simbologia grega e se ela mostra para mim, né, o seu significado aqui. Vamos ver. Esta letra é conhecida como a letra minúscula, a pronúncia é eta. É isso? Eta. Tudo bem? Então tá aí, já tiramos as nossas dúvidas. Potência. Os processos que envolvem transformação de energia podem ser analisados sob o ponto de vista da potência P desenvolvida pelo aparelho que realiza a conversão. Lembrando que, então, potência P. Lembrando que a potência indica a taxa de conversão de energia representada pelo trabalho, pessoal. Lembra de trabalho? Qual que é a unidade de trabalho? Joule. Qual que é a unidade de potência? Watt. Ok? Por unidade de tempo, pessoal. Temos a expressão, então, de potência, que é trabalho em função do tempo. E isso também é traduzido como diferença de potencial e corrente, que são as fórmulas de potência que nós já conhecemos. Dessa forma, é possível escrever uma expressão que é para a potência para o caso de um gerador. Seja a equação característica do gerador, qual que é a equação característica? U, força eletromotriz, resistência interna do gerador e a corrente. Multiplicando ambos os lados, na verdade, quando eu multiplico ambos os lados pela corrente, então vou colocar aqui, ó, tá? Ambos os lados pela corrente, então eu vou ter assim, o I igual a força eletromotriz vezes corrente, menos
RI ao quadrado. Perfeito. Então, pessoal, se eu tenho esta denominação aqui, o que eu posso ter aqui? Então, quer dizer que a minha potência útil é U vezes I. Minha potência do gerador, força eletromotriz vezes corrente. E minha potência dissipada é RI ao quadrado. Perfeito? Tá aqui, ó. Certo? Então, PU, potência total útil fornecida ao circuito externo pelo gerador. Potência total do gerador, ó, por PG, potência total do gerador ao fazer a conversão de energia. E PD, RI ao quadrado, é a potência dissipada no gerador pela sua resistência interna. Tudo bem? A partir dos dados de potência que nós já vimos aqui, podemos calcular a eficiência de um gerador. Está aqui a eficiência. Certo? Ó, a eficiência de um gerador. Essa grandeza é denominada rendimento, eficiência, rendimento. Certo? Eu gosto de escrever aqui para vocês não se perderem na apostila. Rendimento, representada pelo eta, que indica a potência efetivamente utilizada no sistema em razão da potência total fornecida do gerador. Potência, ó, utilizada, útil e potência do gerador. Tudo bem? Aqui seria, pessoal, o I e EI, mas eu cortei, na verdade. Então, por isso que fica rendimento, diferença de potencial sobre força eletromotriz, ou PU sobre PG, certo? Como não existem, na verdade, pessoal, isso é interessante. Como não existem geradores ideais, por melhor que seja o rendimento, a potência total não será transmitida integralmente ao sistema, por causa da energia dissipada pela resistência interna do gerador. Então, sempre vai perder energia. Assim, o resultado da razão do rendimento é um valor menor que 1, geralmente expressa em porcentagem. Tudo bem? Então, eu não tenho um gerador aí ideal, na verdade, eu não tenho, um gerador com rendimento de 100%, pessoal, tá bom? Agora eu tenho aí, esse gráfico da potência em função da corrente. A potência de um gerador ela pode ser analisada em função da corrente, reescrevendo a equação. Tá? Isso quando eu quero mostrar essa equação e quando eu quero que isso faça parte da determinação ou do estudo da parte de gráficos, pessoal. Então, quando eu tenho a minha potência geral, que é a continuação ali do slide 2, a minha potência geral, que está aqui, associada a esse gráfico, a minha potência geral, ela é U vezes I, certo? O U é E menos RI, certo? Substituindo o U na equação, eu vou ter o quê? Então, PG é E menos RI vezes I. Perfeito. Então, quer dizer que minha potência do gerador ela pode ser E vezes I menos RI ao quadrado. Lembra que já vimos essa fórmula? Tá? E como com isso, com todo esse estudo que nós fizemos até agora de fórmulas e tal, podemos esboçar o gráfico da potência em função da corrente representado pela seguinte curva, ó, potência útil e corrente. Tá aqui. Analisando esse gráfico, pessoal, é possível verificar que quando a corrente atinge o valor igual ao da corrente de curto-circuito, olha, então quando atinge o valor igual da corrente de curto-circuito, na verdade a potência é zero. Então, atingir aqui, a minha potência é zero. A potência, então, e, pois, conforme visto anteriormente, para a corrente de curto-circuito, o valor da tensão é zero também, pessoal. Então, a tensão aqui, ó, é zero para a corrente de curto-circuito. Como a potência útil é expressa em termos da tensão, a potência útil também será igual a zero. Ó, potência útil igual a zero. Da equação característica do gerador, então, qual que é a equação? U, E menos RI, certo? Substituindo o valor da corrente, deixa eu ver aqui, pera aí, antes não temos que falar disso aqui, Então, por outro lado, quando a corrente que circula pelo gerador for igual a uma corrente de curto-circuito, divididos por 2, a potência atingirá o seu valor máximo. Eu estava pulando essa parte.
Nesse instante, podemos determinar o rendimento na condição de potência máxima. Então, eu posso, trabalhar com rendimento aqui, pessoal. Da equação característica do gerador, opa, agora está certo. Substituindo o valor da corrente para a potência máxima, então, U, diferença de potencial, menos R, a corrente, que é ICC sobre 2. Perfeito. A corrente de curto-circuito é definida pela lei de Pouillet, certo? É Pouillet. Aham, acertei. Pouillet. Como I é ICC, vou colocar aqui, ó. ICC é E sobre o que, pessoal? Sobre R. Então, eu vou substituir aqui. Então, eu vou ter assim, U, que é a minha força eletromotriz, que eu digo E, menos R, e CC. Eu já vou inverter, pessoal. E sobre quanto? 2R. Perfeito? Eu já fiz a inversão, porque aqui ficou fração, divididos pelo 2. Perfeito? Então, quer dizer que eu tenho o quê, pessoal? Então, o meu U, certo? Este R com este R foi embora. Então, eu vou ter E sobre 2, depois que eu tiro o meu mínimo múltiplo comum. Aplicando o resultado obtido na equação do rendimento, podemos obter o que para a potência máxima? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou usar agora aqui a partezinha aqui do lado, pessoal, para fazer esta parte da continuação do gráfico. Depois eu entro em associação de geradores. E lá estava meio tumultuado o slide já. Então, eu sei que meu rendimento é U sobre quem? Sobre E. Então, meu rendimento, a diferença de potencial é E sobre 2 sobre o meu E. Então, o Nzinho, o que eu tenho aqui, pessoal? Conservo o numerador e inverto o denominador. Então, meu rendimento é meio, 0,5, que vai me dar 50%, que é a metade, que é a minha potência máxima lá. Tudo bem? Ok. Agora vamos entrar aí na nossa associação de geradores. Muitas vezes é necessário usar mais de uma pilha em um aparelho, pessoal, como acontece com controle remoto ou uma lanterna, por exemplo. As pilhas podem ficar ligadas em série ou em paralelo, dependendo da necessidade do aparelho. No caso de uma lanterna, por exemplo, as pilhas ficam uma em seguida da outra, como em uma fila. Quando a configuração descrita é utilizada, a tensão elétrica de operação do aparelho é maior que a tensão de uma pilha individual, de 1,5 volt. Para obter um valor maior de tensão, deve-se ligar as pilhas em série, de modo que o polo negativo de uma pilha fique em contato com o polo positivo da pilha seguinte, como representado ali, que vocês estão vendo aqui, ó. Olha só, positivo com negativo, pessoal. Esse é o esquema da lanterna em série. Em uma associação de geradores de série de geradores, a força eletromotriz total é a soma da força eletromotriz de cada uma das pilhas. Então, vamos ver isso.